começar com a ditadura. Eu não me lembro de absolutamente nada. Eu passei a época da ditadura fumando maconha. Então eu ficava na porta da escola com os amigos e eu não sentia nada disso em relação à política de sexualidade, Você estava em de Londrina? perseguição. Não, estava já aqui em São Paulo, tinha 18 anos. Não me lembro de nada, absolutamente nada em relação à ditadura e perseguição a gays, porque nessa época tinha de croquete a toda, tinha toda uma efervescência aí que não me lembro de ter essa relação. Eu também senti como cidadão, não como gay. Sim, claro. Como cidadão, às vezes eu estava dirigindo, tinha uma blitz, eu ficava apavorado, eu não tinha nada a ver com nada, mas eu ficava apavorado, porque eu pensava assim, se eles me confundirem com alguém, meu pai nunca me acha. Eu vou acabar num desses purões aí e ninguém nunca vai me achar. Eu ficava com medo, eu tinha medo, não por ser gay. Não me lembro nada disso. Bastava você estar na rua. Zero. Eu sentia essa insegurança, assim, sentia. E não era porra louca, não. Mas a militância gay, acho que a gente nunca participou de nada. Né? Não, na verdade a minha militância gay começou em 2005, com o governo, quando o Serra entrou na prefeitura. Eu conheci o Franco Reinaldo e o Cássio Rodrigo, que trabalhavam na coordenadoria da diversidade sexual na época, com política pública já em relação à homossexualidade, enfim. E aí eu trabalhava na assessoria de gabinete da Subse, responsável pela liberação de eventos no centro da cidade. E sempre atendia o Cássio e o Franco, porque faziam lá eventos na cidade. E aí a gente fez amizade e começamos a conversar a respeito de um espaço para cultura gay, que tivesse um acolhimento, que tivesse discussão, enfim, tudo relacionado à cultura gay. Chegamos, na verdade, a procurar 2 espaços, um embaixo do viaduto da Álvaro de Carvalho, que pertenceu à Associação Protetora dos Animais, e que a gente recebeu lá uma negativa, e depois nós fomos atrás de um espaço, atrás do MASP, onde tinha um banheirão, que era um ponto de encontro gay na época passada, e que estava lá fechado, abandonado. A gente tentou esse espaço e também tivemos uma negativa. E aí a gente continuou conversando, e quando eu fui para o governo do estado, para a Secretaria da Cultura em 2010, a convite do André Matarazzo, com quem eu tinha trabalhado na Sé, eu levei para lá o Cássio e o Franco para trabalhar em outras áreas. E aí, junto com a Fernanda Bandeira de Mello, que era a secretária adjunta do Matarazzo, a gente começou a articular a criação do Museu da Diversidade Sexual, que hoje está fazendo 5 anos. A gente levou isso para um grupo de diversidade tucana que apoiou o assunto. Conversamos com o Andréa acolheu a ideia imediatamente, começou a procurar um espaço e encontrou esse espaço do metrô, junto ao secretário de transporte metropolitano da época, que eu não me lembro exatamente o nome. Feito isso com o espaço e com o apoio do André, o André fez a criação de um decreto e levou para o governador Geraldo Alckmin, que assinou o decreto de criação desse museu, que está até hoje lá República. Na Estação República do metrô. E esse local para a gente veio a calhar porque é um local que marca a execução de um tratador de cachorro gay que foi morto aí por grupos neonazistas, uma coisa assim. Então, o lugar foi escolhido e aceito por todos. Mas isso você está falando dos anos 2000 e alguma coisa, onde até os governos já tinham departamentos direcionados. Tanto que existia a coordenadoria na prefeitura, criada pelo Serra. Agora, nos anos 90, nós já éramos casados e eu tinha uma coluna importantíssima no Estadão. E a gente era convidado para passar fim de semana no Palácio do Governo em Campos do Jordão com a dona Lu e o Geraldo. Isso que eu digo, que até 2005 a nossa militância foi, na verdade, a nossa vida. Quer dizer, uma vez eu tive uma desavença com o senador Antônio Carlos Magalhães.
Eu dei uma nota que ele não gostou, ele me mandou uma carta mal criadíssima, falando que ele ia falar de Paulinhos, como se a minha relação com ele fosse escondida, como se eu tivesse que esconder o Paulo. E eu mandei uma carta para ele, que depois circulou pela imprensa inteira, acabando com ele, dizendo que a minha vida, que eu era casado com ele, e casado com ele, eu fui recebido em palácio de governo, em embaixadas, eu era convidado pela sociedade, nós éramos convidados, ainda somos, pela intelectualidade, pelo mundo político. Os tucanos nos conhecem desde o partido, o PSDB, a gente conhece todo mundo lá dentro e a gente participou de um monte de coisa. Eu não precisei fazer militância. A minha vida, a nossa vida é um exemplo. Mesmo dentro de casa, mesmo na sociedade, mesmo nos clubes que a gente frequenta, no Harmonia, por exemplo, eu sou sócio do Harmonia, é um clube fechado aqui de São Paulo e tudo, que não tem casais gays. Quer dizer, só a minha presença com ele lá almoçando, jantando, é uma afirmação. E junto com a família, né? A gente ia com a família para o clube. Também com meu irmão, com a minha cunhada, pai, com os meus sobrinhos. Os meus 3 sobrinhos, eles nasceram conhecendo o tio Paulo. Quer dizer, dentro da minha família, isso é uma coisa normal. Os amigos dos meus sobrinhos sabem que eles têm um tio que é casado com outro homem. E é uma coisa, para eles, natural. Não sei, nunca vi um problema nisso. A nossa militância está aí. Sabe? Mais do que mostrar que a convivência com um casal gay não é nociva, quer dizer, esse é o melhor exemplo que você pode dar, né, para as pessoas que têm algum respeito, né? Ou então que tem algum constrangimento com relação a isso. Imagina, nós somos convidados por todo mundo, um monte de gente, fomos hóspedes em fazendas, em casas de praia, nunca teve, sabe, sempre fomos tratados com o maior respeito, um casal igual a qualquer outro. Nós temos muito mais amigos héteros do que amigos gays, muito mais. Com certeza. A gente é muito mais convidado por casais héteros do que por casais gays, muito mais. Tem casais héteros aí por conveniência também, né? Tem muito. Mas enfim, é tocando a vida a nossa militância. A vida teria sido diferente se vocês fossem héteros, né? É isso que eu quero saber. Teria sido muito mais chata. Infinitamente mais chata. Infinitamente mais chata. Você tem menos... Somos só nós dois, a gente não precisa perguntar nada para ninguém. Sabe, não sei, a criança está doente, o menino tem que ir para a faculdade, tem vestibular, a sogra não sei... Não tem isso, somos só nós dois. A gente resolve tudo. Né? Fazemos projetos, vende casa, compra casa, constrói casa. Quantas casas a gente construiu juntos? Sabe, é só nós dois. Como a gente não tem filhos para ter o vínculo, aquele circo atrás de você. A gente criou patrimônio para reforçar o vínculo. Isso é importante também. Projetos em comum são muito Projetos importantes. em comum são muito importantes. Para quem não tem filho, né? De repente, o pessoal hoje em dia quer ter filho e aí se compromete com outras coisas. A nossa escolha é por ter projetos e patrimônio, enfim. Eu acho que não trocaria minha vida de gay por nada. Eu não conheci outra, então não sei nem te dizer. Nada. Eu só espero que as futuras gerações tenham essa facilidade que a gente teve, essa determinação, essa vontade de ser como a gente é mesmo, sem artifício, sem mentira. Precisa de muita cumplicidade, muita. Muita parceria. Muita parceria. Você precisa estar junto em tudo. Ter muito respeito pelas necessidades, pela vontade do outro. Condescendência. Isso é para qualquer relação. Isso é para qualquer relação. Meus pais foram assim, então eu me espelho muito aí, porque a relação deles construída foi dessa maneira. Então eu acho que eu sou um pouco uma continuidade deles.